capítulo 17, o versículo 38, do 38 ao 51. Quem achou? Hein? Davi mata a Golias. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. E disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Então tomou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pô-las com a forma de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Então o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. E disse a Davi: sou eu algum cão para ouvires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E disse Davi aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei e tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, pois o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E levantando-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi, esse se apressou e correu ao combate para lutar com ele. E Davi meteu a mão numa forja, tomou uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou. Correu Davi e pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Amém. Vamos entender um pouquinho essa história, porque eu estou falando a respeito do famoso Davi. Porque na primeira parte nós vemos o Salmo 140, que falava de uma situação delicada, de risco, de perigo, que Davi estava enfrentando. E ele usou o Salmo 140 para combater os seus adversários, seus inimigos. Mas aqui eu quero falar a respeito das 5 pedras. 5 pedras do alforje de Davi. Essas 5 pedras têm um grande significado.
Essas 5 pedras têm tudo a ver quando aconteceu a multiplicação dos pães e peixe. O próprio Jesus, ele trouxe a multiplicação dos pães e peixes para quase 5.000 pessoas que estavam no lugar onde ele estava ministrando a palavra. Mas pastor, o que tem a ver as 5 pedras com a voz de Davi? O significado das pedras: a primeira pedra significa maravilhoso, a segunda pedra significa conselheiro, a terceira pedra significa Deus forte, a quarta pedra significa Pai da eternidade, e a quinta pedra significa o príncipe da paz. Está falando a respeito do próprio Jesus. E quando falamos sobre Jesus, lembramos que Jesus foi da linhagem de Davi. Amém? Mas o que tem a ver, pastor, essa luta, essa batalha de Davi com o gigante? A nossa luta diária é contra gigantes. E é interessante que Davi, ele derrubou o gigante com uma pedra. Ele derrubou o gigante com uma pedra. E não existia só um gigante, existia 5 gigantes. E ele derrubou esse gigante que estava colocando medo nele. Ele derrubou uma pedra e cortou sua cabeça. E os 4 que estavam com o gigante Golias fugiram. E por que será que fugiram? Porque o Deus que estava na vida de Davi era o Deus da guerra. E eu faço essa pergunta para você nesta noite: o Deus que está na tua vida é o Deus da guerra? É o mesmo Deus de Davi? O Deus que está na tua vida é maravilhoso, é conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz? Porque se for esse Deus, você pode ter certeza que esses gigantes, eles vão fugir, eles vão ser derrotados no nome do Deus de Davi. Você pode estar numa situação, como todo mundo passa por situações delicadas, de perigo, de risco. Eu mesmo passei por esses dias por uma situação de risco, de perigo, mas eu vi que o próprio Deus estava comigo. Eu pude perceber que o próprio Deus cuidou de mim. Eu pude perceber que no momento que começou a se levantar os meus adversários, o próprio Deus, o Deus de Davi, o Deus que está na minha vida, na tua vida, mandou os inimigos embora, e o nome do Senhor foi agradecido e glorificado. Você pode até estar numa situação aonde pessoas estão olhando assim: agora é a morte, agora é a morte, agora ela não tem como sair dessa situação, agora ela não tem como sair dessa situação, está tudo perdido. Porque a situação que o ser humano está olhando, o ser humano está olhando, ele olha com a visão dizendo: é impossível, não tem capacidade, não tem potencial, está pensando que
estava passando. No momento que ele estava enfrentando o gigante Golias, ele estava enfrentando os filisteus, aqueles que estavam adorando deuses estranhos, aqueles que se achavam que estavam bem preparados, porque muitas pessoas que nós se deparamos, que estão na nossa frente, no nosso caminho, muitas pessoas se dizem bem preparados, conhecedoras, mas muitas das vezes não sabem do que está falando, não sabem do que está dizendo, porque existe algo muito maior, e este algo maior significa o nome do Deus poderoso, o Deus de Israel que está aqui no nosso meio nesta noite. E Davi, a situação ele é pequeno. Davi, a situação era um menino. Davi, a situação era qualquer um. Ele tinha uma boa aparência, porém era ruim. Mas os filisteus estavam olhando para ele de longe, dizendo: não vai conseguir, e agora é a morte, agora é o final, agora a porta vai fechar, agora a porta vai fechar. E o que aconteceu? Deus estava com Davi. E Deus está com você. Você não está entendendo nada agora. Você não consegue entender nada agora. Por que de tanta luta? Por que de tanta guerra? Por que de tanta batalha? Por que será que aconteceu isso? Por que será que eu estou sentindo isso? Treinamento, preparação, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, na tua história. E eu entendo, e você tem que entender, que todos os momentos de dificuldade na sua vida, aonde você está, muitas das vezes se sentindo sozinho, é esse momento, é esse momento, é esse momento que você tem uma profundidade com Deus de Davi, com Deus de Israel. Talvez essa situação de tristeza, de angústia, de solidão, esse sentimento, sabe? Eu estou sozinha, esse sentimento é Deus que está permitindo no teu coração, para você criar uma conexão com Ele, aleluia, e para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, porque você não está sozinha nesta guerra. Eu não estou sozinho nesta guerra. Você não está sozinho nesta guerra. Eu não estou sozinho nesta guerra. Você não está sozinho nesta guerra. Pode se apresentar o exército na sua frente. Você pode com os seus olhos enxergar o exército bem preparado, com espada, com escudo, com capacete. Mas você não tem noção o que está por trás de você. Sabe o que está por trás de você? É o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o Deus de Davi, o Deus de Israel. Você está entendendo? Então, nesta batalha, quem peleja por você é Deus. Quem entra na guerra é Deus. Quem está guerreando por você é Deus. Então descanse, relaxe, porque Deus está guerreando por você. Cinco pedras, 5 acessórios e 5 pães. Fala a respeito da batalha
e do alimento. Abra agora comigo o livro de 1 Samuel. O capítulo é o 18, o versículo é o 4. Nós falamos a respeito das 5 pedras do alforje de Davi. Agora nós vamos falar sobre os 5 acessórios e depois os 5 pães, que significa batalha, proteção e alimento. 1 Samuel, capítulo 18, o versículo é o 4. Amém? Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Então diga comigo aí, ó: capa, armadura, espada, arco e cinto. Pastor, mas o que tem a ver a história de Davi enfrentando Golias e Davi venceu Golias com uma pedra? E de repente se apresenta 5 acessórios e depois mais 5 pães no meio da caminhada da trajetória de Davi. Sabe o que significa isso? Deus sempre vai suprir todas as tuas necessidades. Deus sempre vai te dar ferramentas para vencer o seu inimigo. Deus sempre vai te dar o alimento certo para você vencer nesta caminhada. Está entendendo? Então, pastor, eu quero entender melhor. Deus não vai te deixar desamparado. Deus não vai te deixar desamparado. Deus não vai permitir você ficar sem nada. Você pode dar uma glória a Deus aí? Então, 5 pedras, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Estava falando sobre Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único que nos leva a Deus é Jesus. Jesus, ele tem saída. Jesus, ele tem solução. O nome de Jesus é poderoso. E por que será que também está falando de 5 pedras? E daqui a pouco nós vamos ler a respeito de 5 pães. Porque Deus, quando você pede pão para Ele, quando você pede pão para Ele, quando você pede pão para Ele, Ele não vai te dar pedra. Porque pão é o alimento. A pedra é só para a guerra. O pão é o alimento. Então Deus vai te dar pão. Porque a própria palavra do Senhor também diz: se você pedir peixe, Ele não vai te dar serpente. Vamos lá? Se eu pedir pão, fala comigo, se eu pedir pão, Ele vai me dar pão e não pedra. Se eu pedir peixe, Ele vai me dar peixe e não serpente. Agora vamos entender. Porque pedra quem dá para você é o seu inimigo. E serpente, quando fala de serpente, aquela história da serpente que ela viu o vagabundo, né? Não é isso? Ela começou a perseguir o vagabundo. Assim é os nossos inimigos contra a nossa vida. Mas a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 54, no versículo 17, que ferramenta alguma preparada contra a nossa vida
prosperar. E também lá no livro de Jeremias 1,19 diz: pelejarão contra, mas não prevalecerão. Aleluia! Pastor, então explica melhor. Deus está neutralizando o seu inimigo no individual. Deus está neutralizando o seu inimigo no coletivo. Deus está neutralizando o seu inimigo no local. E Deus está neutralizando o teu inimigo no nacional. Não sei se você entende, mas Deus está colocando homens já dos quatro cantos dessa terra. Aleluia. De repente não te conhece aqui, mas eu estou conhecendo em 212 cidades e em 12 países. Aleluia. Você tem noção do que Deus vai fazer na tua vida? Você tem noção que Deus vai mudar o teu nome de Jacó para Israel? Porque é promessa de Deus. Olha da onde Deus te tirou. Olha a tua história. Olha a tua raiz. O momento é agora que Deus soprar o teu nome. E calabasura e calabasha. E transformar o teu nome de Jacó para Israel. Aleluia. E eu não tenho dúvida das minhas palavras nessa noite. Eu não tenho dúvida que Deus usa a minha boca aqui, não. Eu não tenho dúvida que Deus é esse ministério. Eu não tenho dúvida que Deus é a minha vida. Eu não tenho dúvida da grande vontade que Deus está fazendo através desse ministério. Cheia que calabaracanda, cheia. Não vão te parar, não vão te deter, diz o Senhor de Israel. Na sua e calabaracanda. E é assim que eu prego. Não vem esse negócio morno não do meu lado. Não vem esse negócio frio não. Eu não aceito igreja fria. Aqui não é cemitério. Aqui é um lugar de batalha espiritual, de guerra. Pastor, por que será que você fala tão alto? Sabe por que eu falo alto? Para que os demônios venham me ouvir, para que os principados e potestades venham me ouvir, para que os meus inimigos saibam que existe um Deus que está guerreando por nós nessa noite. Aleluia! Nós podemos estar em poucas pessoas. Nós podemos estar em poucas pessoas, mas os poucos que estão aqui é respeitado no inferno. E eu costumo dizer: este lugar é casa de oração, casa de operação e hospital. A igreja é respeitada no inferno. Por isso que é importante congregar, é importante estar na casa de Deus, para que você mate a tua fome, a tua sede, para que você fortaleça o teu espírito. Você se fortalece através da palavra de Deus. E vamos lembrar de novo. Vamos lembrar. Ataque, o que é? A palavra de Deus. A defesa, o que é? E o que é o suprimento? Oração, a palavra de Deus. Então você não pode esquecer de orar. Você não pode esquecer de ler a palavra de Deus. E não pode esquecer de jejuar. Diga: Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 19. Ou melhor, 1 Samuel capítulo 21, o versículo 3. 1 Samuel capítulo 21, versículo 3. Amém? Quem achou, diga amém. O povo está afiado na Bíblia.
quem gosta de ensinamento, e quem gosta de revestimento, quem gosta de ser preparado para a guerra. E são os convertidos. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 3. Diz assim: agora, pois, que tens a mão, dá-me 5 pães, ou que se achar. Olha aí. Então nós falamos de 5 pedras, significa maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. 5 acessórios, que significa o quê? Vamos lá: capa, armadura, espada, arco e cinta. Exemplo: você está bem preparado espiritualmente, e você tem 5 pedras, você usou 1, e você derrubou o gigante, e daqui a pouco você deixa o acorde com as 5 pedras guardadas, e aí você vai caminhando no meio do caminho. Deus levanta alguém para preparar a capa, a armadura, a espada, arco e cinta. O que significa isso? Você está no momento agora, e tem coisas que você usou agora que não vai te servir para amanhã. É a mesma coisa quando uma pessoa está magra e ela engorda. O que vai acontecer? Ela está magra, ela engorda, a roupa não vai servir, não é? É isso. Aí ela está magrinha, ela passou lá e engordou. Aí Deus é a mesma coisa se Deus preparando uma pessoa para dar roupa para essa pessoa que está gorda. Quem está entendendo isso? Um exemplo bem fácil. Então, a Bíblia também diz que, se for preciso, Deus envia um anjo para te levar até onde você tem que alcançar, que é o seu objetivo. E é isso que Deus vai fazer na tua vida, viu? Porque muitas vezes nós se sentimos sozinhos, perdidos, não é? Nossa, eu passei por esta prova, foi difícil, mas eu passei, eu consegui passar. Agora tem mais uma prova. E aí o que está acontecendo? Escala, processo de escala, degrau por degrau, cada degrau Deus vai preparar uma pessoa para te ajudar. Quem está entendendo isso? Porque não sei se você está entendendo. Quando você deseja Deus, quando você ama Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele te dá a sabedoria, o conhecimento. E quando você precisa de mantimento, quando você precisa de suprimento, quando você precisa de força, tem um anjo e caminha ao teu lado, porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se através do que teme e livra. Pastor, quem é esse anjo? Quem é esse anjo, pastor? É o próprio Deus usando uma pessoa para abrir a sua visão, para te mostrar. Pode acreditar, vai, investe, pode acreditar, compra, porque Deus está com você. Deus é Deus de providência, Deus é Deus de provisão. Deus gosta de pessoas que tenham objetivo de vida, que querem crescer na vida. Oração e aleluia. Ligação e a
qualquer luta, qualquer batalha. E vocês são escolhidos de Deus. Vocês são escolhidos de Deus. Vocês vão entender porque do treinamento, porque da preparação. Lá na frente você vai entender porque do treinamento, porque da preparação, porque que Deus está mostrando, porque que Deus está dando dons espirituais, porque esse desejo de estar na casa de Deus, porque esse desejo de ouvir a voz de Deus, porque você escolheu na terra. Você é escolhido, você é escolhida. Você vai trazer muitas amigas e muitos amigos para Deus. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Abra comigo agora. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 20, o versículo 2. Já estou quase terminando, amém? Quem quer ir embora já? Tem alguém quer ir embora já? 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Quem achou que amém? Olha que tremendo. Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e achou nela o peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e ele levou da cidade muito grande despojo. Estava para respeito de pedras preciosas. E por que eu estou falando também? Falei de 5 pedras, 5 acessórios, e falei de 5 pães. E estou falando agora da coroa, que na coroa tem pedras. Por que eu estou falando a respeito da coroa? Porque na minha cabeça e na sua cabeça existe uma coroa. Existe uma coroa, e essa coroa tem pedras preciosas. Pastor, e por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque Jesus, ele usou a coroa do quê? De espinho. Por que será que ele usou a coroa de espinho na cruz do Calvário? Para que hoje eu e você usasse a coroa de pedras preciosas. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo para que você levante a sua cabeça, porque você não é qualquer uma e nem qualquer uma na terra. Imagina a rainha e o rei andando na terra. Eu sou o rei e vocês são a rainha. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que eu estou falando de coroa? Porque existe na minha vida e na tua vida uma autoridade. Nós temos autoridade, Alexandra. Nós temos autoridade, Priscila. Nós temos autoridade, Paola. Nós temos autoridade na Nós temos autoridade, meu irmão. Nós temos autoridade. Eu preciso. Então nós precisamos usar a autoridade, a unção, o poder que está sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes nós achamos: será que eu posso fazer? Será que eu posso colocar a mão e abençoar? Pode sim, coloca a mão e abençoa. Diga, vai acontecer esse tempo, vai acontecer multiplicação, vai acontecer milagre, vai acontecer providência de Deus aqui. Coloca a mão e determina. Porque você não passou
e imporão a mão sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Falarão em novas línguas. Quando beber alguma coisa mortífera, quando beber algum veneno, não fará mal algum. Expulsarão demônios. Diga bem alto: eu tenho autoridade para expulsar demônios. E deseje, viu? Deseje falar em novas línguas. Deseje falar em novas línguas, as línguas dos anjos. Deseje isso. Deseje isso. Mas isso não existe. Isso não existe. Isso é de pessoa maluca. Eu quero ser maluco assim, viu? Olha da carabaça, toda acabando, eu quero ser maluco assim, para sempre. E não sei se você sabe, as línguas estranhas é um selo da promessa. Não significa que você já está salvo, mas significa que você está no processo para chegar à salvação. Aleluia! Deseje, deseje, deseje. E qual é a nossa linhagem? Nossa linhagem é pentecostal. A igreja, pastor, qual é a visão da igreja? Eclética. Nós não estamos ligados à doutrina do homem, nós estamos ligados à doutrina de Deus. Porque a doutrina do homem escraviza o homem, adoece o homem, mas a doutrina de Deus tira o homem da escravidão, tira o homem da prisão e faz ele enxergar aquilo que não está enxergando. Por isso que eu sempre falo, nós estamos na terra, mas nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui na terra para trazer o céu, sabe? O céu para a terra. Por isso que você é salvo, por isso que você é luz, por isso que você é rei, por isso que vamos na tua cabeça. Aleluia. Abra comigo para terminar. Livro de Mateus, o capítulo 14, o versículo é o 13, do 13 ao 21. Mateus capítulo 14, o versículo é o 13, do 13 ao 21. Quem achou, diga amém. Olha o tema aí: a primeira multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães. Versículo 13, capítulo 14, versículo 13 de Mateus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no mar, para um lugar deserto à parte. Sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E saiu Jesus de uma grande multidão, e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhe disse: não é preciso que se retirem, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão cinco, vamos lá, 5 e 2. E disse ele: trazei-nos. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois de ter partido os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos
meses. Meu Deus! E por que eu chego aqui no final falando sobre a multiplicação dos pães? Porque não sei se você percebeu que Jesus, Ele é a palavra, Ele é o pão da vida. Então Jesus mata a fome e também mata a sede. E olha que interessante, Jesus mata a fome, mata a sede no deserto. E Golias estava numa situação que era o próprio deserto. Imagina você enfrentando uma pessoa maior que você. É um deserto, não é? E o que aconteceu? No deserto foram quantos alimentados? 5.000. Mais mulheres e crianças. E quantos pães foram? 5 pães. Sabe o que significa? Vocês estão olhando para a minha mão aqui? A mão de Deus sobre a situação. A mão de Deus estava sobre Davi, e a mão de Deus está sobre a tua vida nesta noite. Sabe a visão que teve aquele homem? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Pastor, mas o que você está dizendo? Eu estou dizendo que esta nuvem está sobre a tua vida, sobre a tua casa. E esta nuvem é a mão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia. Então é no deserto, aonde você sente fome, aonde você sente sede, aonde é guerra, aonde é batalha, aonde você olha para a direita e para a esquerda, você não vê nada, mas quando você olha para o céu, você entende, o Deus que chama aquela estrela pelo nome e numera ela, é o Deus que cuida de você. Amém? Dê uma salva de palmas a Deus Pai, a Deus Filho e o Espírito Santo. Vamos supor de pé. Eu queria ficar até amanhã pregando, mas não dá, né? Será que eu consigo pregar até amanhã? Deus falou com você, né? Então saia daqui nesta noite, sabendo que Deus é contigo. Pastor, mas a minha situação, Deus é contigo. Pastor, está difícil, Deus é contigo. Pastor, está estreito, Deus é contigo. Pastor, eu estou passando realmente pelo deserto, Deus é contigo. Pastor, as pessoas não estão entendendo, Deus é contigo. Pastor, estão se levantando contra a minha vida, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Amém? A mão de Deus está sobre a tua vida. Esta é a palavra nesta noite. Vai para a tua casa em paz. Vai para a tua casa em paz. Descanse em nome de Jesus, porque por esses dias você vai ver uma grande mudança na tua vida, na tua história. Amém? Levanta as mãos e fecha os olhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Amém?